Bom dia, né, pessoal? Com esse nosso conteúdo de geografia, ela é uma continuação daquilo que vocês já pesquisaram no seu dia a dia com relação às suas pesquisas. Lembram quando eu passei para vocês os tipos de agricultura, a mecanizada e a agricultura de subsistência? Então, o campo e a urbanização. Também com relação à urbanização, eu também passei uma questão de antecipação para vocês, que foi a questão do êxodo rural e desemprego estrutural. Observe bem que no continente americano, não diferente de outros continentes, esses problemas são corriqueiros. Por exemplo, o campo já não é mais aquilo que era na década de 40, de 30, de 20. Ele se modernizou. A mecanização na agricultura, ela fez esse processo de transformação nos espaços, tanto rural quanto urbano. Porque no desemprego estrutural que vocês já responderam e mandaram para mim, vocês perceberam que a substituição do homem pelas máquinas. E observe que o campo ele mudou em várias partes do mundo, principalmente nos países em desenvolvimento e desenvolvido. Uma máquina substituindo o trabalho de milhares de trabalhadores. Quando você vir analisar que esses fatores trazem consequências boas, negativas e positivas, você identifica que os grandes centros urbanos passam a sofrer devido a essa ação de mecanização do campo. Porque uma máquina fazendo o trabalho de vários homens, uma boa parte dessa população vai migrar, vai sair do campo para o centro urbano, provocando que a gente conheceu e precisou de êxodo rural. A urbanização ela já existia em algumas áreas da América antes mesmo do descobrimento, entre aspas, da chegada dos europeus. Então, cidades muito gigantes que existiam aqui com relação às cidades europeias assustaram alguns espanhóis. Quando você analisou ali o Império Maia, Inca e Azteca, o Maia já em decadência, mas já tem estruturas urbanas. Tenochtitlan é um exemplo dessas estruturas. Então, cidades muito importantes foram organizadas com todos os sistemas muito parecidos com as cidades antigas do velho continente, que inclui parte da Ásia, da África e da Europa. Aí quando você analisa que nos últimos 100 anos, esse problema ele aumentou mais ainda. A relação existente de 500 anos de história da povoação da América, ela também tem uma relação existente com relação à urbanização. Então, onde os europeus chegaram, eles montaram os núcleos povoados, porque selvas em determinadas áreas dificultava o avanço para o interior, outras relações existentes com índios canibais, com doenças tropicais e assim por diante. Isso na América Latina. Já na América do Norte, diferente, a população ela migrou para fazer a povoação. As guerras religiosas europeias fizeram com que esse crescimento urbano ou também rural se acentuasse. Mas nos últimos 100 anos, com a tecnologia, foi vertiginosa essa mudança. Então, os grandes centros urbanos eles passaram a inchar mais, porque muitas pessoas se deslocaram à procura de quê? De emprego. Você analisou que na crise do café, as bases do café, nas aulas passadas, do ano passado, elas possibilitaram a industrialização na região sudeste. E essa industrialização trouxe consigo o processo migratório, tanto de áreas de outros países como interna. Muitos nordestinos se deslocaram para a região sudeste à procura de emprego, porque o campo já não servia mais por conta da seca. Tem a música de Luiz Gonzaga aí dos retirantes, é um exemplo disso. Mas outros imigrantes que vieram de fora do continente se estabeleceram também para substituir a mão de obra escrava. Então, as bases do café ela também possibilitou a urbanização no continente americano. Isso no caso do Brasil. Nos Estados Unidos, com o avanço da tecnologia, com o avanço das grandes indústrias, elas também alavancaram esse processo de urbanização. E quando você vem analisar que as atividades agrícolas, elas são diferentes de modos a fazer com que você precisasse a importância da agricultura orgânica e também analisasse os tipos de agricultura, que é a mecanizada e a de subsistência. A mecanizada precisa de grandes áreas para a sua
grande produção, as chamadas plantations, e geralmente de monocultura, como no exemplo da soja. Quando você vier analisar o que são plantations, você analisa que é um tipo de agricultura, monocultura, de exportação. Isso foi praticado muito no Brasil colônia com a cana-de-açúcar, depois posteriormente com o café. Então essas atividades agrícolas se dividem em duas partes, né, que é a mecanizada e a de subsistência. Dentre essa subsistência a gente destacou a agricultura orgânica, né, nesse processo de contraposto, uma muito rica em agrotóxicos, uma grande quantidade de produção precisa também de defensivos químicos, e a outra não, aquela de subsistência, mais saudável, aquela mais local. Mas só que uma é mais rentável do que a outra. Com relação aos benefícios, uma não agride tanto o meio ambiente, e a mecanizada sim. Quando eu vim analisar que o processo industrial, as indústrias, né, os processos industriais existentes também, ele é contraposto a isso. O que é que eu vou estar fazendo no campo se uma máquina faz o meu serviço? Então eu vou para a indústria. E muitos produtos do campo vai para a indústria. Hoje você compra milho enlatado, hoje você compra muitos produtos agrícolas industrializados. Então a mão de obra que sai do campo, se não se especializou, vai ficar desempregada. E a que se especializou vai trabalhar nas grandes fábricas. No continente americano é importante essa parte que eu destaquei para vocês, a urbanização. A urbanização ela foi lenta e gradativa ou rápida demais em determinadas regiões. E nós analisando esse fator, a gente analisando esse fator, né, ao analisarmos esse fator aqui no mapa, a gente também identifica que essa povoação foi de modo desigual. Por exemplo, a região litorânea do Brasil, como já especifiquei em outras áreas de conhecimento para vocês e também utilizando o próprio livro, são as áreas mais povoadas, principalmente na região sudeste, onde desenvolveu-se a grande parte da industrialização. Na parte oeste do continente americano, onde estão as principais cidades colombianas, né, uma boa parte dessa população, assim como Lima no Peru, ela centraliza-se também nessa área aqui do Pacífico. Observe que a parte mais povoada da América anglo-saxônica é o Nordeste. É nessa área aqui onde desenvolveu-se a maior parte das indústrias automobilísticas. Então, em várias partes do continente americano, a povoação, a urbanização, ela foi fortemente ampliada devido aos fatores industriais e também o êxodo rural. Mas nesse grande campo de terras emersas que a gente conhece como continente americano, existem paisagens, existem regiões despovoadas. Por exemplo, a maior ilha do mundo, que é a Groenlândia, uma pequena parte de pessoas moram aqui, são pouquíssimas, a maior parte é gelo. O segundo maior país do mundo, o maior do continente americano, em extensão territorial, Canadá, é quase totalmente despovoado. O centro do continente sul-americano, incluindo a floresta amazônica, também. Então, essa urbanização ela é diferente de um lugar para o outro. Tem lugares mais povoados, tem lugares menos povoados. Então, os grandes centros urbanos, Detroit, Chicago, São Francisco, Nova York, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Bogotá. Aí, quando você vem analisar Caracas na Venezuela, Buenos Aires na Argentina, Lima no Peru, essas cidades, elas são inchadas. E com elas existem vários problemas estruturais também. Porque não foram, ou seja, organizadas adequadamente para receber um grande fluxo de pessoas, diferente de algumas cidades anglo-saxônicas. Por exemplo, Toronto, no Canadá, bastante organizado, né? Montreal também. Quando você vem analisar, a desestrutura também está relacionada com a maior parte dos países latino-americanos. Cidade do México, uma das maiores capitais do mundo, né? As maiores capitais americanas, Nova York, Cidade do México e São Paulo, elas têm uma diferença muito grande. Por exemplo, o Brooklyn é o que nós conhecemos ali no filme do Chris, uma favela norte-americana. É muito diferente das favelas, né? Ou seja, das áreas periféricas. Favela é um termo brasileiro, né? Das áreas periféricas da Cidade do México. Também muito diferente das favelas do Carioca e de São Paulo, né? Se você analisar os problemas relacionados ao tráfico de drogas, o problema da infraestrutura, falta de saneamento básico, a população
carente que ali se estabeleceu, né? Se você analisar a questão da segurança pública, a questão de saúde, é muito diferente. Só é analisar lá o CRIS, viu? O CRIS no Brookings, que é uma área periférica de Nova York, né? Uma área muito interessante a ser analisada, e você observa a questão aqui do Brasil. Há uma certa diferença com essa urbanização, com esses centros urbanos. A diferença ela é percebida na América anglo-saxônica, que é a parte do continente mais desenvolvido, né? E outra relação de subdesenvolvimento existente de desenvolvimento na América Latina, do México abaixo. Então, o que eles têm em comum? A urbanização, muitas delas provocada pelo êxodo rural, transformando os espaços urbanos em espaços industriais e com ela atraindo uma grande gama de pessoas para esses grandes centros. Não só a saída do campo para os grandes centros, como das pequenas cidades também para os grandes centros. Isso é interessante. Então, a urbanização da América Latina e a urbanização da América anglo-saxônica há uma diferença com relação ao nível de desenvolvimento desses países. O IDH, interessante isso, né? Olha só, é interessante que Curitiba tem um certo nível de vida, assim como Florianópolis, com relação a outras capitais brasileiras, principalmente Nordeste, Maceió, né? Tem a área nobre e também tem a área periférica. Nosso país tem diferença de uma capital para outra, uma região urbana para outra, muito moderna Curitiba, né? Muito moderna, por sinal. Já outros grandes centros urbanos não é tão igual a esses centros urbanos do sul do país. Do mesmo jeito ocorre essa diferença com relação aos países desenvolvidos e subdesenvolvimento, e os de subdesenvolvimento. É interessante quando você analisar a urbanização, ela é provocada por vários fatores, né? Tanto internos como externos. Esses fatores elas estão relacionados, uma boa parte dela, com a industrialização, que atrai a mão de obra, que atrai as pessoas para o seu entorno, à procura de emprego, e também atrai os problemas.